da apresentação dela, e se assim for necessário, a gente também disponibilizar mais essa ferramenta para os alunos. Rose, então, quando você quiser que eu faça as apresentações, você só pedir que eu transmito para você. Ok. Então, acho que você, não sei, você que vai abrir por aí, né, Rubens? Sim. A apresentação, né? Então, podemos iniciar já, então? Ok. Tá. Tá aparecendo? Desculpa, para mim não aparece mais. Ah, tá. Apareceu. Já estou aqui no primeiro slide já. Tá. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Com imenso prazer, então, que inicio essa live de extrema importância, né? E eu queria, antes de iniciar, realmente fazer um agradecimento ao grupo de estudos de pesquisa sobre drogas do Instituto Federal do Paraná, na figura do Dr. Rubens, e também com a minha colega, que colabora bastante, a Sônia. Então, quando que temos, né, a pergunta que eu inicio aqui é quando usar medicamentos psicofármacos e qual é a relação que se estabelece com a questão de dependência. A gente sabe que a dependência, ela não é isolada, né, muitas vezes ela está associada a várias comorbidades e também a algumas doenças de base. Então, eu trouxe agora uma introdução para explicar, até a gente colocou esse vídeo mostrando, o vídeo introdutório mostrando as conexões que acontecem, né, nos neurônios e como que funciona toda essa rede que é complexa, mas que também nos traz elucidações, né, para a gente realmente entender a razão química e elétrica por trás de uma dependência, ok? Os medicamentos psicofármacos, eles são medicamentos que eles têm a necessidade e precisam ser acompanhados de um diagnóstico, né? A gente não pode iniciar um tratamento sem ter um diagnóstico. Então, o médico é o profissional que é o responsável por fazer esse diagnóstico, né? E as principais classes farmacológicas que são utilizadas são os ansiolíticos e hipnóticos e os antidepressivos. Então, ele é muito importante que a gente, às vezes, principalmente na farmácia clínica, na orientação farmacológica, conversando com alguns pacientes, a gente escuta, né, os relatos, eu comecei a utilizar ali o ansiolítico da minha mãe porque me acalmou. Não, esses medicamentos, eles são, mais para frente eu vou mostrar o impacto que causa no cérebro, então, eles causam, sim, dependências e realmente devem ser utilizados de maneira assertiva, de maneira correta, com diagnóstico médico. Próxima, por gentileza, Rubens. Então, a comunicação neuronal. Os neurônios, eles são células altamente especializadas e são essas células que vão fazer, né, toda a transmissão elétrica e química e que está relacionado a muitas doenças de base, por exemplo, a depressão, né, que muitas vezes a gente não sabe que está e, de repente, a gente recorre, né, ao uso de alguma substância e, de repente, a gente está ali com alguma disfunção do neurotransmissor e aí a gente precisa realmente fazer essa correção. Então, os neurônios, eles são células do sistema nervoso central e são células, bilhões de células, né, que são altamente especializadas, né, então a gente tem ali o núcleo dessa célula, o axônio, então a transmissão, o impulso elétrico e o impulso químico, elas vão ser relacionadas nessas células, ok? Então a gente tem ali os dendritos, né, que parece uma arvorezinha, né, que é a ramificação. Então ali o neurônio, ele recebe a transmissão, ele recebe a mensagem e ele precisa transmitir para os outros neurônios.
essa transmissão, ela se dá através do impulso elétrico, né, e a mensagem é através de uma mensagem química, que são os neurotransmissores, que a gente vai detalhar mais para frente. Então, pode passar, Rubens, por gentileza. Então, essa figura, ela é interessante porque ela mostra a sinapse. A sinapse é uma região, né, de comunicação entre dois neurônios. Então, como que o neurônio vai fazer essa transmissão? Eu preciso que uma célula se comunique com a outra. Então, é através da sinapse que vai ter a mensagem química, né, porque os neurônios, eles não são juntos, né, eles têm um afastamento, a gente chama de esse espaço de fenda sináptica, e o neurônio pré-sináptico, que a gente classifica dessa forma, vai se comunicar com o neurônio pós-sináptico através dessa mensagem química, que são os neurotransmissores, né, que estão associados aí a muitas doenças, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, que leva, né, a gente a recorrer ao uso de substâncias. Então, é importante que a gente entenda toda essa dinâmica do meu cérebro relacionado com essas células altamente especializadas. E por que a gente fala que são células altamente especializadas, né? São células que fazem toda a transformação dos sinais que a gente recebe no meio ambiente, né? E vai transformar aquilo em químico e elétrico e a mensagem de resposta, né? Então, por exemplo, eu coloquei a mão numa chaleira quente, o meu organismo precisa entender que aquilo é prejudicial, então ele passa uma mensagem para essas células e elas respondem retirando a mão da chaleira quente. Então é preciso, né, a nossa evolução precisa realmente dessas células. Então as sinapses, elas são realmente importantes e problemas associados com os neurotransmissores nessas sinapses é que levam muitas vezes essas doenças que a gente vai comentar um pouco e depois falar sobre a questão da dependência. Pode passar, por gentileza? Essa figura é interessante porque ela é uma figura que ela mostra ali a parte da comunicação química, né, desses neurônios. Então, ele tem um impulso elétrico através do axônio, ele chega na ramificação, na parte final do axônio, vai se comunicar com outra célula do neurônio através desses neurotransmissores, que ali está representado aquelas bolinhas, né, pequenininhas. Então, esses neurotransmissores, eles são liberados desses neurônios e eles precisam passar a mensagem química. Eu preciso passar a mensagem para uma outra célula pós-sináptica, para que realmente a comunicação ela seja eficiente. Então, quando a gente mexe com essas estruturas no cérebro, né, seja por medicamento, seja por drogas ilícitas, a gente está, sim, alterando essas estruturas. E também a questão de ter alguma doença também está relacionada a essas estruturas. Então, é um sistema, né, que está em equilíbrio, então a gente precisa entender que tem essa comunicação para realmente a gente saber, opa, essa depressão que eu estou tendo, não é só porque eu estou triste e porque estou passando por alguma situação, seja ela qual for, né, por exemplo, passando lá, fazendo um vestibular, estou estressado, não é, às vezes ele está realmente associado ao que é uma questão química. Então, eu preciso de um diagnóstico médico para detectar esses sintomas que estão associados a essas complicações nos neurotransmissores, para realmente fazer um bom tratamento, um bom acompanhamento, e a gente ter, assim, uma efetividade, né, seja ela qual for, daquilo que eu estou procurando dentro de um consultório médico. Mas é importante destacar, eu aproveito esse momento também para relatar que não é só a questão do médico, a gente fala do médico da questão do diagnóstico, a gente sabe que essa química toda está muito atrelada também à questão psicológica, então a importância da equipe multiprofissional, o farmacêutico clínico acompanhando a questão da farmacoterapia, do acompanhamento, se está tendo adesão, se está tendo eficácia, fazendo feedback com a equipe médica, conversando com o psicólogo para ver como que o paciente está recuperando na questão da parte psicológica, que também está muito associada,
a parte do serviço social, se a gente está conseguindo resolver lá os problemas que estão impactando na vida daquele paciente. Então, a equipe multidisciplinar também é muito importante. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, os ansiolíticos e os hipnóticos, né, eles são depressores do sistema nervoso central. O próprio nome já fala por si, né, ansiolíticos, eu preciso tratar a ansiedade, né, que muitas vezes está relacionada à minha procura por algo, né, por exemplo, eu não tenho um médico, eu não tenho uma consulta, mas eu tenho uma cervejinha, por exemplo, na geladeira, né, então ele vai fazer ali, muitas vezes, o mesmo papel do medicamento, né, porque eu desconheço dessa questão neuroquímica por trás, mas eu preciso tirar essa ansiedade. Então, muitas vezes eu vou lá e me recorro, né, a essa questão. Desculpa. Então, os ansiolíticos... Rosê, não, pode passar. Pode passar, É aqui? Não, pode passar. Isso, pode deixar aí, não tem problema. Desculpa. Não, volta mais uma, por gentileza. Aí. Não, mais uma, Rubens, pode passar. Estou voltando. Não, para frente. Isso. Aqui? Não, mais uma para frente. Aí. Então, os ansiolíticos, a ansiedade que a gente vai tratar, né, e que podem também causar uma dependência, se não for bem acompanhado também, né, é aquela ansiedade patológica, não é aquele fisiológico que em algum momento vai me gerar uma ansiedade e que, de repente, saindo daquela situação estressante, a minha ansiedade diminui. Não, a gente está falando daquela ansiedade patológica, que é aquela ansiedade doentia. Existem muitos tipos, né, de situações que estão atrelados, né, então, por exemplo, fobias de lugares, fobias sociais, tem muita gente que entra em pânico, né, quando vai fazer, por exemplo, uma apresentação em público, um estresse também pós-traumático, então, alguém que foi, por exemplo, assaltado, a mão amarga, né, então, daí, realmente, trouxe aquela lembrança, eu vou ficar com 2, 3 meses ali com aquela crise de ansiedade. Então, a gente precisa, de repente, recorrer a um ansiolítico, né, o toque, a própria insônia, né, perda de entes queridos. Então, a gente está agora numa situação complicada, que é a situação de pandemia. Muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, então a gente tende a recorrer a medicamentos, né, ansiolíticos, para diminuir essa perda, né, entre aspas, e a gente tem que realmente ficar atento, os profissionais de saúde têm que ficar atentos a esse consumo, que pode trazer ali, né, um abuso e também uma dependência. Os sintomas relacionados são cardiológicos, endócrinos, né, então, às vezes a gente tem aquela sensação de estar sendo sufocado pelaquela ansiedade, eu sinto isso na parte clínica, eu começo a ficar nervoso, tem relações com a tireoide, alterações do ciclo hormonal, no caso das mulheres, gastrointestinal, então eu posso ter ali uma diarreia, eu posso ficar agitada, então essa questão, ela acaba impactando também na minha qualidade de vida, e essa qualidade de vida impacta na minha questão social, né, profissional, familiar. Então, os principais ansiolíticos que realmente a gente pode estar ali indicando são os barbitúricos e os benzodiazepínicos, ok? Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, os barbitúricos, os principais aí que a gente destaca, né, são o fenobarbital, tiopental, o pentobarbital e o secobarbital. Então, conforme a dose, né, que o médico lá ele escolhe, é aquele efeito que ele está pensando, né? Então, se ele quer um efeito para melhorar a questão do sono, né, que a pessoa está com dificuldade de dormir por conta da ansiedade, então ele vai passar uma dose maior do que se quiser, do que quando eu quero um efeito sedativo. Então, conforme a dose, eu posso ter um efeito sedativo, efeito anestésico, efeito no sono e efeito na convulsão também. Os barbitúricos hoje eles não são tão mais prescritos, né? Foram os primeiros aí utilizados, eles são antigos na terapia.
Aí a gente já vai explicar mais para frente por que eles estão sendo até abandonados aí para fazer a questão do tratamento. Hoje é mais os benzodiazepínicos. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, o tempo de ação dos barbitúricos, ele vai depender do que também o médico quer, né? Se ele quer uma ação mais rápida, né? Então, chega lá um paciente realmente com uma crise, então eu preciso de algum medicamento que seja feito mais rápido, né? Então, ação ultra curta, em questão de minutos, por exemplo, o tiopental. Ação curta, em horas, o pentobarbital. Mas se eu quero já uma ação mais longa, eu posso estar indicando aí o fenobarbital. Então, depende do que o paciente precisa, depende do que o médico está pensando ali no tratamento também para o paciente. Pode passar, Rubens, por gentileza. Todo medicamento, a gente sempre fala para os nossos pacientes, isso é muito importante, a gente está repassando e acompanhando também pela farmácia clínica, todo medicamento ele tem um efeito adverso, né? E tem que estar sendo monitorado. Por exemplo, o potencial de abuso, né? Eu preciso conhecer meu paciente, conhecer o histórico, saber se ele tem alguma comorbidade, saber se ele tem, por exemplo, uma depressão mais profunda, né? E também relacionar com aquilo que o paciente vai apresentando, né? Por exemplo, está muito sonolento, começa a apresentar náuseas, aí a gente vai passando alguns medicamentos para realmente minimizar essas reações. Então, por isso da importância de a gente estar fazendo acompanhamento farmacológico junto com uma equipe multiprofissional para realmente estar monitorando essas questões. Pode passar, Rubens, por gentileza. A maioria desses medicamentos, eles podem ser administrados por via oral, né, mas a gente tem também injetáveis também, mas do dia a dia, dentro de um consultório, é passado mais a questão via oral, né, o injetável, ele fica mais a critério do ambiente hospitalar, eles são considerados ácidos fracos, então eles são absorvidos no estômago, e eles são muito absorvidos devido à alta lipossibilidade. Então, ele passa para o sistema nervoso central de uma forma muito rápida, né, devido a essa lipossolubilidade. Então, a gente precisa prestar atenção. Então, por essa razão também, a questão da dose. Usar realmente a dose que está sendo prescrito e não abusar ali da quantidade de comprimidos por dia, para realmente a gente não estar ali tendo um efeito naquela neurobiologia ali que a gente mostrou, né, da questão das sinapses, da questão dos neurônios, para não estar afetando essa região, porque é essa região que vai comandar todo o nosso corpo, né? Então, é importante a gente manter ele sempre estável, no equilíbrio. Esses medicamentos, eles sofrem metabolismo hepático, renal e pulmonar também. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, eu gosto sempre de colocar a imagem, porque eu acho que a imagem, parece que a gente grava mais, assim, né? Então, não é à toa que esses medicamentos estão com tarja preta, né? Estão ali, venda sob prescrição médica. Então, o abuso desse medicamento pode levar à dependência. Então, eu posso ficar dependente desses medicamentos. Então, a gente fica assim a gente fica numa questão assim, meu Deus, eu preciso tratar uma doença e eu preciso desse medicamento, mas eu tenho que tomar também cuidado com esse medicamento para não piorar a minha doença de base, por exemplo, a minha depressão. Então, por isso, realmente, a gente tem que estar indicando com o profissional. A gente está pegando muitos pacientes, infelizmente, na farmácia clínica, pacientes que estão, por conta de que está difícil, na questão da pandemia, pegar um medicamento, pegar um médico, uma consulta médica, conseguir um internamento, então se recorrendo, né, a prescrições antigas, muitas vezes 2020, e utilizando, às vezes, sobras de medicamento em casa, né, sem um acompanhamento farmacoterapêutico, e isso está trazendo cada vez mais dependência, infelizmente, nos pacientes que dependem desses fármacos. Então, a gente faz aqui também esse alerta, né, para realmente a gente olhar muito bem na questão de como que eu vou administrar esses fármacos sem causar uma dependência. Então, se eu usar de forma correta e com bom acompanhamento, dificilmente eu vou ter essa questão da dependência.
Então, os principais fármacos, né, dos benzodiazepínicos, o famoso Rivotril, né, o Lorax, o lorazepam, principalmente usado em transtorno, né, de ansiedade generalizada. Então, tem pacientes que a gente atende com uma ansiedade que não consegue ficar sozinho, não consegue tomar um banho sozinho, então, o nível que chega aí de ansiedade, né, e sorte daqueles que conseguem realmente pegar um medicamento, né, ter esse diagnóstico e realmente ter um acompanhamento, né. Pode passar, Rubens, por gentileza. Existem alguns benzodiazepínicos, então, que são mais prescritos, como eu já falei, então, ali é o prazolam, o bromazepam, né, o diazepam também muito utilizado, então, eles fazem ali na questão do papel de ansiolíticos, né, conforme a gente falou que depende muito da dose que o médico vai prescrever para atingir uma determinada doença de base. Se eu quero ter um efeito hipnótico, né, a questão do sono, se eu estou com dificuldade ali para dormir, eu posso estar utilizando o flurazepam, por exemplo, né. Agora, na questão da convulsão, se chega um paciente convulsionando, né, fez uma utilização errada do medicamento, ou também tem alguma doença de base associada, que chega no hospital, a gente pode estar fazendo o clonazepam e o diazepam, né, e muito, muito utilizado em ambiente hospitalar é o midazolam, que também é um benzodiazepínico, né, e vai causar uma sedação em procedimentos médicos e odontológicos. Então, aqui também a questão da dose, depende também, mesma coisa que os barbitúricos, então, em doses menores eu tenho efeito ansiolítico, em doses maiores eu tenho efeito anticonvulsivante e assim por diante, até uma produção de um relaxamento muscular. E doses excessivas, né, aí o perigo, né, a gente pode ter, além do abuso, e do vício, né, a perda de consciência e chegar a um coma. Então, a importância da gente estar realmente fazendo esse controle e manuseando o uso do fármaco. Pode passar, Rubens, por gentileza. O tratamento farmacológico dos benzodiazepínicos também tem essa relação do tempo de ação, então, medicamentos com ação longa, né, de dias, aí o diazepam é muito prescrito, já é um medicamento antigo, bem conhecido da classe médica e da classe multiprofissional, e de ação curta, né, na questão de horas, o oxazepam, e uma ação mais intermediária, o lorazepam. Pode passar, Rubens, por gentileza. Quais são os principais efeitos, né, adversos dos benzodiazepínicos? Então, a gente acompanha de perto também a efetividade na farmácia clínica dos pacientes, a gente percebe muito ganho de peso, né, as mulheres, elas ficam muito preocupadas, eu vou precisar fazer esse medicamento, eu fiquei sabendo que engorda, tem essa preocupação, então, cada ponto de cada paciente deve ser acompanhado, né, para alguns pode ser irrelevante, para outros aquele ponto, ele é muito, né, de extrema importância, então, por isso do acompanhamento, né. A farmacocinética, né, ele é biotransformado no fígado, através da citocromo P450, e metabólitos ativos também, eles têm a função também, dependendo da metabolização. Pode passar. No começo, eu falei que os barbitúricos, eles eram inicialmente, né, os mais indicados na questão de ansiedade, e depois mais prescritos são da classe dos benzodiazepínicos. E por quê? Tem a questão do índice terapêutico maior, né, então a questão de eu fazer a dose terapêutica e a dose tóxica, ela é bem, ela não tem aquela proximidade, né, então se eu, de repente, tomar uma dose a mais, eu não vou ter tanto um efeito tão negativo no meu organismo como se eu fizesse uma dose a mais, por exemplo, do barbitúrico. Então, por isso que ela realmente é preferível. Ele tem menor potencial, então isso aqui é bem importante, de causar dependência física e química. Então, numa clínica de tratamento, a gente precisa levar em consideração quais são os principais fármacos que realmente
tem menos impacto numa dependência física e química, né? Então, nesse caso, os benzodiazepínicos são os mais recomendados, né? E não produz também indução enzimática. Porque também a questão do mecanismo de ação, né? O benzodiazepínico, ele não entra como um agonista, que é no caso dos barbitúricos, né? Do receptor GABA. E a gente fala que é o receptor que recebe, né, o neurotransmissor GABA. E acontece ali a questão dos efeitos, né, da ansiedade. Os benzodiazepínicos, eles não vão atuar como agonista. O que é o agonista? Ele é aquele medicamento que vai causar o mesmo efeito que a substância natural do nosso organismo. Então, o GABA, que é um neurotransmissor responsável, o benzodiazepínico, ele vai atuar, o barbitúrico, ele atua como GABA, então ele é como se limitasse o GABA, né? Já os benzodiazepínicos, não. Os benzodiazepínicos, eles vão modular o receptor. Então, se eu acabar administrando uma dose um pouquinho a mais, ou se o próprio paciente usar uma dose a mais desse medicamento, ele acaba não tendo efeito tão perigoso como, por exemplo, barbitúrico, né? Tendo um efeito fatal aí. Então, ele é muito utilizado por conta disso, ele não funciona como um agonista, ele vai atuar no receptor, fazendo uma modulação ali naquele receptor para deixar o receptor mais sensível a esse neurotransmissor. Já o barbitúrico, não, o barbitúrico, ele atua igualzinho ao agonista, que é aquela substância que eu produzo dentro do meu organismo. Então, por isso que tem essa diferença aí dos benzodiazepínicos versus os barbitúricos, e a preferência hoje pela prescrição dos benzodiazepínicos. A desvantagem é que ele tem a perturbação em função intelectual e a destreza manual. Então, só relembrando, né, não existe nenhum medicamento sem efeito colateral, sem alguma reação adversa, então, por isso, da importância de ser monitorado, e também causa muita dependência. É uma classe de fármacos que, se não for bem administrado e bem acompanhado, causa, assim, também dependência. Então, já que, né, a gente está falando nessa live dessa relação da farmacologia versus a dependência, por isso que eu até trouxe essas principais classes aí e os principais diagnósticos que levam realmente a gente a ter uma dependência. A gente vai mexer na área do cérebro, né, que dá a sensação de prazer, e essa dependência faz com que realmente eu use esses medicamentos de uma forma errônea, né, e vai trazer realmente prejuízos para a minha saúde. Então, podendo trazer, nesse caso, também a síndrome da abstinência, né, então eu posso ter insônia, pesadelos, convulsões, irritabilidade, sensação de ressaca. Mês passado, a gente pegou uma paciente que foi prescrita para ela um benzodiazepínico, e a gente viu de perto, né, essa síndrome, e a gente verificou que, principalmente agora em tempos de pandemia, né, ela acabou tirando os fios, né, que estavam conectados com ela, então a importância de a gente estar acompanhando, porque realmente tem pacientes que são mais sensíveis também, tem uma questão genética, e isso acaba impactando também no tratamento, no acompanhamento e na qualidade de vida das pessoas, né, que consomem esses fármacos. Pode passar, Rubens, por gentileza? Então, quais são os principais usos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, né? A gente também pegou um paciente com esse transtorno, a gente começou até a conversar com o paciente, e parece que você sai até mais ansioso da sala do que o próprio paciente, né? Então, a ansiedade que a gente está falando não é aquela ansiedade fisiológica, né? Só repetindo. A ansiedade que a gente está abordando aqui é aquela ansiedade crônica, né? Aquela ansiedade que o paciente, dependendo do grau, não consegue nem tomar um banho sozinho, né? Que ele tem medo de ter aquela crise e medo de morrer mesmo, né? Então, esse paciente, ele não conseguia tomar banho sozinho, ele precisava tomar banho sempre com a porta aberta, com um familiar presente, porque a ansiedade chegou num grau tão grande, né? Ele estava usando alprazolam, e importante ali a gente está realmente fazendo essa reconciliação médica junto, né, com a equipe, para ver e mostrar para o médico, olha, está tendo eficácia, não está tendo eficácia, ele está tendo menos crise, então, a participação aí da equipe multi, né. Transtorno de pânico também é muito importante, a indicação, e transtorno obsessivo compulsivo, o TOC,
Então, essas são doenças e exemplos de fármacos, né? A gente tirou essa figura da Associação Brasileira de Psiquiatria, então, mostrando aí, evidenciando que realmente os benzodiazepínicos são a classe de medicamentos muito prescritas, mas que, infelizmente, pode também levar à dependência. Pode passar, Rubens, por gentileza. Antidepressivos. Quando a gente fala de dependência, como a gente comentou ali no início, ela pode sim estar atrelada à questão também de doença de base, né? Por isso que eu trouxe a questão dos antidepressivos e trouxe essa abordagem para a gente comentar um pouquinho sobre a depressão, que também está tudo relacionado àquela transmissão neuroquímica que a gente explicitou no início da apresentação. Então, a gente coloca essa importância de que realmente a gente precisa olhar para o nosso cérebro de uma forma diferenciada, entender essa célula, né, entender como que ela se comunica e o que eu estou administrando dentro do meu organismo e o que eu estou alterando nessas transmissões que vai realmente fazer com que eu tenha um sucesso na minha terapia, seja ela da doença de base, seja ela de drogas de abuso. Então, eu preciso ter essa conexão, esse conhecimento, né, para poder fazer um bom acompanhamento. Então, a gente está falando da depressão também patológica, não confundir com a fisiológica, isso é muito importante. Muita gente, às vezes, tem dias que a gente fica, né, meio depressivo, é um dia que a gente, por exemplo, hoje não foi legal, acho que eu tô meio com depressão, não é. A gente está falando aqui a depressão patológica. Pode passar, por gentileza, Rubens. Então, os antidepressivos, né, ele tem um tratamento e tem uma abordagem também muito importante da psicologia. Então, tem um fundo psicológico, então eu preciso saber se, de repente, não teve algum estresse que desencadeou essa mudança dos neurotransmissores, né? Algum abuso de infância, perdas, fatores ambientais também estão associados, né, à depressão, o estilo de vida, então, se eu tenho costume ali, ou o meu trabalho faz com que realmente eu tenha que trabalhar mais à noite, troca a noite pelo dia, isso pode desencadear uma depressão, porque eu posso estar alterando ali a questão neuroquímica, fator biológico, endócrino também, né, e a própria genética. Então, a genética é muito importante, a gente evidencia muito, assim, os pacientes que têm o diagnóstico e a gente vai fazer todo um estudo de abordagem e a gente percebe que ali teve um tio, um pai que acabou falecendo da depressão, né, então tem toda uma relação, por isso que a gente fala da importância da equipe multi, né, estar relacionada aí ao tratamento para evitar a dependência. Pode passar, Rubens, por gentileza? Então, a patológica, como que, é uma pergunta muito recorrente, assim, né, como que eu vou saber que eu estou com uma depressão patológica, ou que eu estou ali com uma leve tristeza, né, que eu possa ali estar confundindo com uma depressão. Então, se eu tiver com essa perda de interesse, principalmente das atividades, desvalorização da vida, uma fadiga, um cansaço, uma insônia, né, um excesso de culpa, a falta de concentração, alteração de peso e assim por diante, por pelo menos 2 semanas. Aí já gera um alerta. Opa, então eu já tenho que começar a pensar, de repente, no diagnóstico, que vai levar a uma prescrição, provavelmente, dos benzodiazepínicos, né, e se eu vou fazer um bom acompanhamento para evitar ali o uso incorreto, para não levar uma dependência, né, e para realmente ter uma efetividade, a gente precisa falar também de efetividade, né, e adesão farmacológica, a gente tem que acompanhar esses pacientes para ver se realmente está tendo efeito positivo. Então, a importância do médico, do psicólogo, da nutricionista, às vezes a alimentação também está muito atrelada, né, e o farmacêutico hoje, na figura do farmacêutico clínico, que acompanha, né, toda essa questão também atrelada ao diagnóstico médico. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, esse slide aqui, ele mostra essa questão da diferença, né, só reforçando, eu acho importante reforçar essa informação, porque muitas vezes a gente está triste e não está depressivo, e muitas vezes a gente quer recorrer já a um fármaco para tratar uma tristeza, né,
E, de repente, tratando já a tristeza com fármaco, eu posso estar levando aí um abuso desnecessário, né? Porque o nosso cérebro é danado, ele vicia nessas substâncias, né? A gente tem uma região do nosso cérebro que é responsável, né, por essa conexão, e ele memoriza efeitos positivos, né? Então, se eu estou, de repente, usando algum medicamento que não é indicado, por exemplo, no caso de uma tristeza, eu vou lá e pego um clonazepam do vizinho, hoje eu estou triste, né? Então, eu começo a emitir essa substância para o meu cérebro, ele pode viciar, e daí eu posso realmente estar aí correndo o risco de ter uma dependência. Então, eu preciso saber muito bem dessa diferença, né? Ter um bom diagnóstico de depressão e um bom acompanhamento. Então, eu estou tendo angústia, desânimo, irritabilidade, insônia, o desejo de morrer, né? Então, quando o paciente ele relata isso, seja farmacêutico clínico, seja pelo médico, é um relato que realmente chama a atenção e a gente precisa monitorar isso, porque quando o paciente chega no estado que tem esse desejo de morrer, é um fator que realmente a gente vai ter que acompanhar muito bem esse paciente de perto e provavelmente vai fechar ali o diagnóstico, né, da depressão. Então, depressão é doença, sim, não é frescura do paciente, do familiar, né? Então, muitas vezes a gente fala, meu primo falou que está com depressão, está com preguiça de trabalhar, né? Por exemplo, a gente escuta muito isso. Não, a gente tem que estar atento a essas questões também. Pode passar, Rubem, por gentileza. Então, aqui alguns exemplos, né, de medicamentos. Vocês estão percebendo que a tarja já mudou, né? Ela não é uma tarja preta, é uma tarja vermelha. Então, ele não é tão forte ali quanto os benzodiazepínicos, porém, tem que ter um acompanhamento médico, né? Então, ali, por exemplo, mais prescrito, que a gente percebe hoje na clínica, é a sertralina e a fluoxetina. A mitopetilina, ela era muito utilizada no início, né? Então, hoje está sendo mais prescrita a questão da sertralina e a fluoxetina. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, por que a gente passou aquele vídeo bacana no início? Por que a gente falou da célula do neurônio? Por que a gente falou dos neurotransmissores, das sinapses, né? Porque a depressão é isso daí. É essa alteração desses neurotransmissores, né? Então, só relembrando, a gente tem o neurônio, ele não é ali ligado, né? Ele tem uma certa proximidade, mas eu não tenho uma conexão, né? Eu tenho uma separação, e a gente tem a fenda sináptica, na qual vai emitir esses neurotransmissores, e o estado depressivo, ele altera esses principais, né? Que são a questão da serotonina, noradrenalina, dopamina, e esses neurotransmissores, eles estão relacionados à clínica, né? Então, se eu estou com um estado ali obsessivo-compulsivo, a questão do envolvimento da serotonina, atenção, motivação e recompensa, a noradrenalina, estado de alerta, concentração, a relação com o neurotransmissor dopamina. Então, esses níveis, eles são alterados conforme as nossas emoções. Então, isso que é importante a gente relacionar nesse slide. Então, conforme as emoções que o ambiente proporciona para nós, o nosso cérebro vai fazer uma codificação, vai fazer uma interpretação e vai passar uma mensagem. Então, por isso da importância de a gente realmente estar tratando essas situações, a importância, por exemplo, de um psicólogo, né, de estar ali tratando uma perda, né, porque eu tenho uma emoção, e essa emoção, o nosso organismo vai absorver, ele vai fazer uma conexão neuroquímica, e se eu não tratar, a gente pode realmente levar infelizmente, a óbito, né, a gente vê muitos pacientes que ficam sem o tratamento, ou desconhecem o tratamento, né, e acabam indo a óbito. Então, a importância aí da gente estar entendendo toda essa conexão. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, os antidepressivos, existem várias classes, vários mecanismos de ação, né, mas, no geral, só para a gente ter uma ideia, é claro que não é o objetivo do curso, dessa live aqui, mostrar
a parte do mecanismo de ação, que é muitas vezes bem complexo, né, teria que ter mais de uma aula para a gente entender isso, mas como que esses antidepressivos, eles atuam, né? Eu preciso, o quê? Manter aqueles neurotransmissores na fenda sináptica por mais tempo. Então, eu posso colocar um antidepressivo que vai inibir a recaptação desse neurotransmissor e a destruição dele, né? Porque esses neurotransmissores, eles vai ter essa comunicação com outro neurotransmissor, mas ele não vai passar, né? Porque ele vai passar um sinal químico, ele vai passar a mensagem. E depois o organismo naturalmente elimina esse neurotransmissor. Só que existem pessoas, por exemplo, que são mais sensíveis a um fator genético, que podem ter ali uma complicação nesse receptor, que não consegue fazer essa absorção direito do sinal. Então, eu preciso realmente manter essa concentração maior na fenda sináptica, né? Então, aquelas bolinhas ali que estão na figura, representam, então, os neurotransmissores, eu preciso que eles se mantenham de uma forma mais constante ali, para realmente eu estar com aquele equilíbrio dos neurotransmissores e que representa, que vai ter um impacto nos meus sinais e sintomas, as minhas melhoras, né? Seja ele por medicamento ou por terapia. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, agora a gente chega no slide que a gente vai agora abordar mais a questão da dependência química, mas eu não poderia deixar de lado essa explicação, né, porque a gente sabe que muita dependência química realmente está atrelada a uma doença de base, por exemplo, uma depressão, mal diagnosticada e maltratada. Então, precisa entender que existem essas doenças de base e que realmente relacionam com essa alteração neuroquímica e que realmente eu preciso entender para entender todo o efeito da questão da dependência química. Então, o que é esse circuito de recompensa e prazer no cérebro, né? Então, como eu já comentei, o nosso cérebro, ele é danado, né? Ele vicia em coisa boa. Então, o que é essa coisa boa que a gente fala? É a dopamina. Então, quando eu tenho uma situação prazerosa, ou quando eu faço uso de uma substância que me dá prazer, que normalmente é relacionado a um neurotransmissor chamado dopamina, esse aumento de dopamina, né? Então, por exemplo, a cocaína, né? Ela vai aumentar essa concentração de dopamina e o meu cérebro vai gostar dessa substância. É aí que está o perigo, né? Então, eu até coloquei a figura dessa, da região, que mostra bem ali a região que é onde está o nosso sistema límbico, né, que é o sistema que está envolvido nesse vício. Então, tem o córtex pré-frontal, né, a área tegmentar ventral e núcleos accumbens, que está relacionada à questão do vício. Então, é nessa região, né, que eu destaquei ali naquela figura, que ocorre, né, lá no meu sistema nervoso central, a questão do vício. Então, o cérebro, ele ativa a importância dessas substâncias. Ele entende que aquilo é necessário, porque trouxe um benefício, ele trouxe um prazer. Então, tudo que está relacionado a prazer, o cérebro gosta. Então, o cérebro vicia, sim. E essa relação com a absorção e efeito vai impactar na função normal do cérebro. Então, importante relatar que a gente precisa sempre destacar, né, nesse ponto, que a gente precisa manter a função normal do cérebro. Então, quando eu altero essa função normal, quando eu mexo com a parte química, com a parte elétrica, eu posso realmente estar trazendo efeitos maléficos em vez de benéficos, né? Então, a gente acha que está tendo algum benefício, mas para o cérebro, a longo prazo, e para o organismo também não, né? Então, é um sistema que faz parte, né? Muitas pessoas me perguntam, mas então por que a gente tem esse sistema, né? Porque a gente precisa realmente, né? Uma questão de evolução, né? O prazer, ele é importante, né? Então, ele faz parte do nosso organismo. O que a gente está fazendo, né, que a gente precisa estar acompanhando, é ativando muito esse sistema, né? Então, por isso daí o perigo. Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, esse neurotransmissor dopamina é o que está mais relacionado. Ele está aumentando na fenda sináptica. Então, eu estou mandando mais neurotransmissor, fazendo mais sinal químico para o meu cérebro e mandando essa mensagem de que tá tendo esse prazer. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, mas
só porque eu tomo álcool, já estão me falando que, né, eu estou viciado. Muita gente esquece, né, ou não dá muita atenção, mas a gente pode estar ativando esse sistema através, por exemplo, do abuso de um chocolate, né? Não é só, por exemplo, uma cervejinha, né, outras substâncias. Um chocolate pode também estar acionando esse sistema. Então, ele é importante na relação, mas ele também precisa ser bem acompanhado, né? Então, eu não preciso estar com tanto estímulo de forma contínua, né? Eu preciso estar atento que, se eu tiver um abuso dessa substância de prazer, né, eu vou estar realmente cada vez mais ativando esse sistema e para depois deixar naquele equilíbrio que a gente falou, ele complica, né, ele vai ser mais difícil. Então, por exemplo, quais são as principais substâncias, né? Então, o álcool, a cocaína, metanfetamina, heroína, nicotina e os medicamentos e tarja preta. Então, Rose, cortou o seu áudio. Não sei se você caiu a conexão, deixa eu dar uma parada. Cortou o seu áudio. Desligou o teu áudio. Teu áudio está desligado. Na tua imagem, está desligado o teu áudio. Embaixo, na barra embaixo, tem um microfone. Continua desligado. Não estamos escutando. Seu áudio continua desligado. Na barra embaixo da tua tela do computador tem um microfone. Clica nele para ele ligar novamente. Seu microfone continua desligado. Ó, desliguei o meu. Sua imagem está gelada, congelada. Sugiro você sair e entrar novamente. Rose, sua conexão travou. Vamos aguardar um instante. Oi, Rubi. Oi. Tive que entrar aqui pelo celular, não? Não tem problema. Rose, só peço daí que você desligue do computador para não dar esse chiado. E seu microfone está desligado, tá?
Ok? Melhorou? Ok. Ai, ai. Essa tecnologia, eu vou te falar, viu? Mas, ó, preparada vale por dois, né? Eu já deixei meu celular do lado ali. Ok. Ó, desculpa Não, aí, vamos então continuar, então. não tem problema. Eu já vou avisar, então, primeiramente, só porque isso é possível de acontecer em qualquer transmissão, né? A gente vê até nas grandes é, empresas de televisão que isso acontece. Não vai acontecer com a gente, é muito difícil. Nós vamos estar passando agora um link da frequência. Esse link vai estar no chat, tá? No chat do YouTube. Então, para aqueles que estão assistindo essa transmissão, esse vídeo, a aula da professora Rose, então vocês podem acessar lá e fazer o preenchimento dos dados, nome, e-mail, e o que mais esqueci agora. CPF, né? Oi? CPF. Tá? Essas três CPF. informações serão importantes que vocês preencham para que a gente possa fazer a frequência daí de vocês. Então, vamos voltar, né? Você conseguiu transmitir aí, eu vou voltar a transmitir, então, aqui a apresentação sua. Deixa eu achar. Ok. Eu tô achando que celular, olha, ele vale mais do que o computador hoje em dia. Ai, ai. Aí, ok. Não tem problema. A gente compreende tudo isso, né? Ok, então peço desculpa, né? E Não tenho deixa eu aproveitar e previsto falar aí. mais uma coisinha. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, tá? Que a gente, logo que a Rose finalizar, a gente vai passar as perguntas. Eu tenho algumas delas, mas daí vamos deixar para o final. Ok. Vocês que mandam. Tranquilo. Vamos lá. Então, vamos lá. Rubens, você consegue só deixar naquele formato daquela apresentação mais aberta, sabe? Que está ali no finalzinho, embaixo, na parte de baixo da apresentação, no módulo apresentação? Ela Para mim, maior? ele tá aparecendo. Isso, a tela maior, ele tá pequeno para mim. Porque No você está no celular, não sei se. celular, eu acho. É, Esse é o tamanho maior que eu consigo passar do computador. tá. Então, eu vou fazer um zoom aqui no meu celular, acho que vai dar certo. Aí, pronto. Então, vamos lá. Então, voltando aqui à questão, então, da dependência química, né? Então, a gente estava falando do neurotransmissor dopamina, né? Que ele é aumentado ali naquela fenda sináptica, que vai, dependendo do meu estímulo, né? Então, do meu uso contínuo, né? Das substâncias que vão levar essa questão do prazer naquela região do cérebro que a gente evidenciou. Então, conforme eu tenho uma estimulação contínua, vai ativar essa questão da sensação do prazer e recompensa, que vai trazer uma euforia intensa e prolongada, né? Então, ali, as principais substâncias que causam essa ativação desse sistema, então, o álcool, a cocaína, a metanfetamina, a heroína, a nicotina e os medicamentos de tarja preta. Então, o aumento, qual que é o problema? O problema é, por exemplo, o medicamento. Tem um problema usar medicamento tarja preta? Se eu tiver um bom diagnóstico, um bom acompanhamento, não. Mas, se eu já tiver uma dependência, daí realmente pode estar ativando melhor esse sistema, né, com mais intensidade, trazendo aí uma dependência. Rubens, para mim, ele desapareceu a tela aqui agora, Tranquilo, é que eu do fui, meu celular. fui colocar num outro Aí, modo aqui. voltou. Voltou, voltou. Não, mas pode deixar nesse módulo, porque eu já que peguei o jeito aqui também no celular para aumentar. Tá. Tá. Então, pode passar, por gentileza.
Então, o risco do vício, quando a gente fala em vício, né, muitas vezes a gente escuta assim o paciente falar, mas eu vou fazer uso da substância porque o meu irmão usou e ele não aconteceu nada. Então, se eu usar, não vai acontecer nada comigo. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque cada pessoa tem um fator genético intrínseco, né? Então, tem muitos pacientes, por exemplo, você vai ver lá o histórico familiar, né? Um irmão tem, o outro não. Por quê? Porque aquele irmão que às vezes tem, é porque ele tem ali provavelmente um problema no neurotransmissor, no receptor. Então, a gente precisa estar individualizando, né? Seja as doenças de base, seja os tratamentos, seja as tomadas, né? Então, é importante individualizar. Então, o histórico familiar, ele está muito relacionado. Então, a gente precisa estar atento a isso. A genética, né? A dependência da idade. Então, conforme a gente vai avançando na idade, a probabilidade de a gente ter uma dependência aumenta muito. Por quê? Porque o nosso organismo ele é diferenciado, né? O nosso organismo ele já está a gente é igual máquina, né? A gente envelhece, então o metabolismo não vai ser o mesmo. O meu fígado que vai metabolizar toda essa farmacologia, essas substâncias, vai ter um prejuízo, ele vai acumular mais no organismo e vai ativar mais esse sistema de recompensa e de dependência, né? Então, é importante a gente estar observando a questão da idade também. Doenças psiquiátricas, né, como a depressão, que já foi abordada, e o ambiente também. Pode passar, por gentileza? Então, essa questão da dependência, essa vontade muito forte, né, de usar a droga, né, digo droga aqui, que é o termo geral, né, que medicamento também a gente pode chamar de droga. O que que é droga? É qualquer substância que altera o meu funcionamento normal, né, e vai trazer algum desequilíbrio, né, da minha homeostasia, do meu estado normal, né, seja ele para um efeito de medicamento ou um efeito daquele sintoma, daquela substância que eu preciso, né, então essa é a fissura. Então, controlar a fissura é um desafio muito árduo, né? Aquela luta do desejo de parar, né? Com relação de força de vontade, mas a gente não pode deixar de lado, por isso que a gente destacou muito essa relação e trouxe esse vídeo, falou da célula, né? Porque não adianta realmente a gente falar para os pacientes e falar para os familiares, não, ele não tem força de vontade, né? Então, às vezes, não é só isso, ele está com desequilíbrio. Bom se desse para a gente olhar cada um o seu cérebro, né? Mais internamente, olhar, olha, eu tô com um pouquinho de dopamina, eu tô com um pouquinho de noradrenalina, então não tem como, né? Então, por isso que a gente precisa realmente ter um acompanhamento médico, que ele vai olhar os sintomas e vai realmente dar o diagnóstico correto, o tratamento correto, né? Força de vontade, então, ele é importante, mas ele não é o principal, né? Então, a questão da ajuda, procurar uma ajuda de profissionais qualificados, né? Dentro de toda uma equipe multiprofissional, novamente, né? A figura de todos os profissionais envolvidos dentro da equipe, o psicólogo, o farmacêutico, o médico, entender essa questão de tolerância e dependência, né? Então, a gente tem que entender que o organismo chega no momento de tolerância. Então, aí que também está o perigo. Então, eu vou usando determinada substância e o nosso organismo, né, ele vai se adaptando àquela substância. Então, faz parte também do nosso organismo, é natural, né? Então, conforme eu vou usando aquela substância, eu vou tendo o efeito naquela região lá do cérebro que eu mostrei, e com o tempo eu vou precisar cada vez mais dessa substância por conta dessa tolerância. O organismo ele se acostuma, aí que está o perigo. E a gente vai recorrendo a doses cada vez mais fortes e crônicos, né? E isso pode levar realmente à dependência e, se não cuidar, a óbito, né? Pode passar, por gentileza? Então, o tratamento, quais são os objetivos de todo o tratamento relacionado? É lidar com essa vontade, né? Eu preciso entender que o meu organismo está respondendo quimicamente, então essa vontade também precisa ser, eu preciso lidar, eu preciso entender que essa vontade tem uma relação química, neuroquímica, e que não adianta ali só ter uma boa vontade, que eu preciso realmente recorrer à ajuda profissional para realmente sair dessa, né? Então, por isso que é importante, né, a gente conhecer essa estrutura neurológica,
conhecer sobre os neurônios, conhecer sobre a estrutura química, conhecer sobre os neurotransmissores, para realmente ter toda uma efetividade, né? Recuperar meus valores sociais, né? Porque a gente tem um impacto social quando a gente tem o abuso dessas substâncias. A questão não só também de drogas ilícitas, mas as lícitas também, por exemplo, com medicamentos, né? Fazer toda uma terapia e uma orientação familiar. A família, isso a gente sempre fala com os pacientes, a família, ela é muito importante numa terapia. Ela que vai estar colaborando com o paciente para ver principalmente a efetividade do tratamento, né? Então, não basta deixar só para o paciente todo o peso, né, da recuperação. Eu preciso que a família participe e contribua para realmente ter uma efetividade. Pode passar, Rubens, por gentileza? Eu preciso, então, ter educação sobre o medicamento, né? Então, eu preciso também entender a minha terapia, para que eu vou tomar aquele medicamento, qual é o efeito no meu organismo, o que ele vai estar trazendo de impacto para melhorar, né, a minha situação. Então, a vigilância na tomada da medicação, né? Muito importante, já bem relatado aqui nessa live. Estratégias para evitar esquecimento, né? A gente percebe muito paciente que tem essa relação até para a doença de base, próprio vício, que recorre e acontece muito essa questão de esquecimento, então, por isso da vigilância, da estratégia. Averiguar também as causas de não adesão ao tratamento farmacológico. Olha, a família é importante, relatar para o médico, olha, ele não está aderindo a essa farmacoterapia, ao tratamento, ele não está conseguindo. A gente precisa estar aberto a essa equipe multi e a família precisa relatar também, né? Tem que estar colaborando com o paciente. Pode passar, por gentileza. Então, os objetivos da ação no tratamento farmacológico dentro da dependência química, ele tem alguns objetivos. Os medicamentos, eles não, eles já têm um efeito, hoje em dia, positivo, mas eu preciso também pensar na questão da intoxicação, então, por isso, eu volto a falar, né? Depende de paciente para paciente, de caso para caso. Então, eu preciso atender esse paciente, ver os sintomas, intoxicação, ver as comorbidades psiquiátricas envolvidas, fazer esse controle da fissura, dos impulsos. Então, eu vou trabalhando ali, eu vou norteando todos os efeitos para realmente ter uma efetividade. Pode passar, Rubens, por gentileza? Qual é o medicamento, né, bem conhecido, né, da questão do tratamento do álcool? Então, o álcool, né, ele causa uma substância que pode causar dependência e naquela região que a gente comentou, o sistema nervoso lá, e a gente precisa entender que a gente precisa realmente fazer um tratamento também, né? O medicamento muito conhecido, né? Hoje não é tão utilizado por conta dos efeitos, mas a gente passa esse medicamento porque de todos é o mais relatado e discutido, né, o disulfiram, e ele tem uma necessidade ali de realmente estar inibindo aquele desejo, né, e como que é essa questão do mecanismo de ação? Pode passar, Rubens, por gentileza? Então, o que acontece? O que esse medicamento ele faz? Então, a gente faz essa ingestão do álcool, né, e existe uma enzima chamada álcool desidrogenase, que vai transformar o etanol no acetaldeído. E esse acetaldeído, que é essa substância da transformação do álcool, né, que causa vasodilatação, queda da pressão arterial, náusea, vômito, confusão mental, fraqueza, rubor e sudoração. Então, esse medicamento, ele vai atacar principalmente esse mecanismo de ação, né? Ele vai inibir porque o que acontece? Nós normalmente fazemos essa metabolização e esse acetaldeído logo já é degradado para acetato, né? Porém, quando a gente faz uso desse medicamento, a gente inibe essa enzima e esse acetaldeído, que é esse metabólito, né? Ele que causa essas reações desagradáveis na pessoa, né, vai ficar acumulado ali, né?
E é essa substância também que a gente comenta que os asiáticos, né, quando vão fazer o uso de etanol, ficam ali com o rosto vermelho, né? É por conta disso também, porque eles têm uma deficiência, na grande maioria, dessa enzima, então acumula esse acetaldeído, e daí tem esses efeitos. Então, é ali que o disulfiram vai tratar. É quando eu quero realmente que o paciente ele tenha esse efeito para ele largar ali, né, a questão da dependência. Pode passar, Rubem, por gentileza? Outra dependência química também que nos traz muito prazer, né, e que também é muito difícil de eliminar, mas é importante também da gente se destacar aqui, é a nicotina. A nicotina é também uma substância que causa, né, aquele aumento de prazer, né, e a gente precisa tratar. E um medicamento que é mais utilizado hoje é o bupropiona, né? Então, esse medicamento ele é bem recomendado e ele também tem esse efeito, né, de reduzir esse efeito ali da questão dessa dependência, tá? Pode passar, Rubens, por gentileza. Então, qual que é o mecanismo de ação, né? Então, ele é, na verdade, originalmente um antidepressivo, né? Então, ele vai inibir a recaptação da noradrenalina. Então, a gente já comentou que essa noradrenalina, né, é um neurotransmissor, né? E também a dopamina, que causa aquele efeito, né, de sensação de prazer. Então, a bupropiona, ela vai fazer uma substituição, né? Eu preciso tirar essa nicotina e colocar uma substância que vai ali retirando essa dependência. Na verdade, o mecanismo de ação ele não é tão conhecido, né, mas devido aos efeitos, né, que essa dependência causa, eles no mecanismo dopaminérgico e noradrenérgico, a gente acaba usando muito e prescrevendo, né, os médicos esse medicamento aí. Pode passar, por gentileza. Outra dependência química, né, é a questão da maconha. Então, a maconha a gente sabe, né, que é uma substância antiga, né, já era usada antes de Cristo, né, e a gente percebe-se, né, que tem um aumento, né, desse consumo, e ele também vai fazer esse efeito. Então, a gente está ali enganando o cérebro, né? Esse sistema de recompensa, de prazer, né? Mas de repente eu posso estar ali trazendo a longo prazo, né? Um malefício para o meu organismo, né? Então, assim, eu estou de repente ali enganando. Eu estou ficando menos ansioso, menos depressivo, então eu recorro a essas substâncias, engano o meu cérebro, né? Porque ele não vai entender o que você está passando no teu dia a dia, ele vai entender a substância que você está colocando dentro do teu organismo, né? Então, é o perigo aí dos estados de intoxicação. Então, eu preciso, novamente, a gente repete que há comorbidades psiquiátricas associadas que estão me levando ao uso dessa maconha, então eu preciso estar tratando, né? Então, ele é um ansiolítico, né? Então, eu preciso realmente tratar isso, né? E um medicamento que é muito utilizado é o buspirona, mas a gente precisa estar atento aí também a outras situações aí psicológicas, psiquiátricas envolvidas também. Pode passar, Rubens, por gentileza. A cocaína e o crack, né? Então, ela é uma substância que vai aumentar bastante essa questão da dopamina, né? Lá na questão das sinapses, e que vai trazer ali um conforto, né? Para momentâneo, né? Que tem essa questão do vício, da dependência, e que a gente precisa também tratar de todos os fatores e também com medicamentos, né? O topiramato e a risperidona são medicamentos que contribuem para a recuperação, né? Não existe um tratamento específico, né, para cocaína e crack. A gente tem que fazer todo um trabalho multiprofissional, mas eles são medicamentos que podem sim ser utilizados na prática clínica, né, porque realmente eles vão estar trazendo um benefício. O topiramato ele é muito utilizado para epilepsia e o baclofeno também acaba sendo utilizado por quê? Porque eles vão atuar nos agonistas do receptor GABA, né? Que são receptores que fazem essa ligação, né? Importante nessa relação também. Pode passar, Rubens, por gentileza?
E, por fim, né, a gente finaliza com esse slide, né, falando ali que, evidenciando a questão, novamente, a gente iniciou com uma mostragem, né, do neurotransmissor, a gente finaliza ali. A cocaína, ela é um potente inibidor da recaptação da noradrenalina, da dopamina. E o que acontece? Essas substâncias, elas vão ficar mais intensas na fenda sináptica, e é aí que vai ter o meu prazer. É aí que eu vou estar viciando o meu cérebro, né? Então, causando essa questão de euforia, né? Então, ativa o sistema nervoso simpático, também olha o perigo, né? Ataque cardíaco, às vezes o paciente que tem hipertensão, muitas vezes não sabe estar fazendo uso dessa substância, né? Então, ele é um vaso, ele faz vasoconstrição e eleva a pressão arterial. Então, tem um efeito benéfico, né, entre aspas ali, né, que a gente fala, né, que a gente está enganando o nosso cérebro, mas a gente tem que pensar que como medicamento, né, essa substância também vai ter um efeito colateral, né, então a gente precisa estar atento a isso e conhecer isso para realmente estar entendendo o que eu estou colocando dentro do meu organismo, o impacto que causa. Então, por isso que a gente trouxe, né, essa questão muito importante, neuroquímica, porque muitos pacientes conversam com a gente e relatam, né, que até os próprios familiares falam, a minha família está falando que eu não tenho força de vontade, né, então a gente traz essa explicação mostrando para a sociedade que não é só uma questão de vontade, que tem todo o fator neuroquímico envolvido, né, e que essas substâncias aí desreguladas causam toda essa dependência e que a gente precisa realmente tratar para evitar todas as adversidades relacionadas ao uso incorreto, né? Então é isso, Rubens. Eu sei que foi bastante coisa, né, falada aqui, bastante assunto, mas a gente quis realmente passar essa abordagem aí bem multifatorial, para realmente a gente sair dessa live entendendo a complexidade, né, que a gente está aí trabalhando, neuroquímica, né, e que nem sempre a gente tem um fármaco específico, né, para aquela doença, a gente vai ter que usar o outro fármaco que é usado para outra coisa, né, para realmente tratar. Então, a importância da gente cuidar realmente na questão desse consumo aí, né? Muito bem. Primeiramente, obrigado. É uma excelente exposição, Rose. E é importante porque abre o entendimento nosso no sentido de entender a função do medicamento no tratamento também da dependência. Muitos internos, vamos chamar assim, né? Alguns locais chamam de alunos, outros de pacientes, mas muitos internos questionam a questão da medicação, ou até mesmo familiares. Eu vou sair de uma dependência e vou começar a usar uma medicação que causa dependência. Então, para desmistificar essa questão, né, da importância do medicamento coadjuvante, né, em certos momentos da vida da pessoa que está deixando o hábito, o uso, a própria dependência em si, e buscando ajuda profissional, né, que isso só se faz através de um médico. Bom esclarecer isso, né, que essas medicações devem ser prescritas, devem e obrigatoriamente são prescritas por um médico através de uma avaliação profissional, né? Avaliação de tempo de uso, que tipo de substância, quais são os sinais e os sintomas que ele vem apresentando, né? Que não só a pessoa chega e fala assim, eu uso crack e eu preciso de uma medicação, né? Ele vai precisar fazer uma anamnese, um estudo detalhado de tempo, a idade da pessoa, peso, né? Até para saber a dosagem correta dessas medicações. Mas eu quero dizer a todos aqui, apesar de parecer muito complexo para alguns a palestra, né? É importante dizer que isso é só um tira-gosto,
Por quê? Porque na aula, Isso. normalmente, a Rose explica toda essa questão neurológica, neural, né, do cérebro, função, né? Por quê? Porque, claro, o tempo aqui é reduzido e é importante que a gente entenda essa complexidade, né, dentro do nosso tempo aqui que foi exposto, mas eu vou perguntar para a Sônia, até o Ed ajudou a gente a buscar algumas informações com relação ao chat, se tinha perguntas, mas eu fiz algumas perguntas aqui, Rose. Posso? Depois eu abro, se o Péricles, que está na sala aqui, quiser também trazer algum questionamento, participar aqui, fica bem à vontade, Péricles. Você sabe que você faz parte da casa, né? Então, sinta-se bem à vontade. Deixa eu te perguntar uma coisa, que às vezes me perguntam, e eu sei que depende muito da medicação. O tempo da eliminação de uma medicação, quando eu ingiro uma medicação, qual é o tempo que ele fica atuando no organismo até ele ser eliminado, né? Ele passa pelo rim, pelo fígado, e depois é eliminado. Quanto tempo isso acontece no corpo? Entendi, Rubens. Ótima pergunta, né? Eu acho que a gente, como você comentou, né? A gente passou assim de uma forma realmente geral, né? Mas no curso a gente vai detalhar bem. Mas é assim, tudo depende do medicamento que eu utilizo, né? Por exemplo, o medicamento que a gente vê muito, que tem muito em casa, que a gente vê a mãe, o pai usando, que é bem conhecido, né? Por exemplo, a simvastatina, né? É um medicamento que tem um tempo de meia-vida mais ou menos ali de 4 horas, né? Aí a gente fala o primo rico da simvastatina, né? Por exemplo, a atorvastatina, né? Ele já tem um tempo de meia-vida mais prolongado. Então, depende muito do fármaco, né? Forma como ele vai agir no nosso organismo. Então, essa questão da idade que você falou também, ele vai contribuir muito, né? Então, por exemplo, quando a gente faz a ingestão do medicamento, eu estou pensando aqui na via oral, né? Então, a gente ingere o medicamento pela boca, vai passar pelo estômago, pelo esôfago, pelo estômago, vai cair na questão do intestino delgado para fazer a absorção, e tem o metabolismo, que é o metabolizado pelo fígado. E esse fármaco, muitas vezes até o metabólito do fármaco que vai ter aquela ação. Então, esse tempo depende muito do medicamento e depende muito do que o médico quer, né? Então, quando a gente estava falando dos benzodiazepínicos, até destaquei lá alguns de ação curta, ação intermediária, ação longa, então depende do que o médico quer. Por exemplo, o diazepam, que é muito utilizado, né? Ele tem um efeito mais prolongado, né? Então, eu quero que aquela ansiedade seja realmente tratada, não só para tratar uma crise, eu quero tratar um transtorno, uma doença de base. Então, eu quero que aquilo permaneça, né, no organismo, não dê abstinência. A gente atendeu até um paciente, acho que foi uma paciente semana retrasada, que os familiares esqueceram de levar o medicamento dela para o hospital e ela estava fazendo crise de abstinência, sabe, bem forte, assim, não estavam, não tinham, esqueceram, né, e não tinha o padrão no hospital, então a gente presenciou esse efeito, então a importância, por isso que a gente fala da importância da família conhecer também, o paciente foi internado, tem alguma anotação, registro dos medicamentos, leva os medicamentos, né, então depende muito do medicamento. Isso vem reforçar aqui uma segunda pergunta. Eu já passo a palavra para você, Péricles. Por isso que algumas medicações são prescritas de 6 em 6, 8 em 8 e 12 em 12 horas. E a minha Isso pergunta, né, mesmo. eu me baseei nessa pergunta, mas eu vou deixar você responder. Por quê? Porque algumas pessoas misturam a medicação com bebida alcoólica, algumas Sim. medicações podem ser tomadas com o estômago cheio, outras não são recomendadas, Sim. e pior, né, usam álcool e outras drogas. Então, só para você dar um flashzinho da tua fala sobre isso. Olha, o Rubens está acertando as perguntas, e eu acho que é uma curiosidade que muita gente tem, né?
Inclusive, tem um caso também, você vai falando, eu vou lembrando até dos casos que a gente vai evidenciando isso muito na prática clínica, né? Teve um paciente pós-infarto, né? Ele fazia uso de bebida alcoólica e ele comentou assim, Farma, olha como eu sou craque no conhecimento farmacológico e sei da minha farmacoterapia, né? A gente escuta muitos pacientes porque a gente precisa saber qual é a dúvida dele e como que ele está fazendo uso em casa para depois fazer a orientação farmacológica, né? Então, ele tinha colocado stent, que é uma molinha no coração, né, que muitos pacientes cardiológicos colocam, né? E ele falou assim, olha, como eu tomo um pouquinho de cervejinha, então o que eu fiz? Eu peguei todos os medicamentos, afastei, então ele tinha esse conhecimento da questão da interação com o álcool, né? Então, ele falou, olha, eu afastei, estava tomando tudo à noite, porque eu gosto de tomar de manhã, né? Quando eu tô lá no final de semana com os amigos e tal. E olha como eu conheço farma. Então eu sei que interage com álcool. Então eu peguei, juntei tudo de noite, tomei tudo à noite. Resultado, já estava no sexto, sétimo stand lá, colocando. Por quê? Porque o medicamento não estava sendo efetivo. Ele levou em consideração a questão da interação medicamento e a substância, mas ele não colocou em prática a questão da farmacocinética, farmacodinâmica, que todo medicamento ele precisa, não é à toa que ele tem um horário para ser administrado, ele tem uma dinâmica dentro do organismo, então se eu tomo o medicamento de 12 em 12, eu tenho que manter aquela quantidade de fármaco no organismo constante. Então, se eu altero esse horário, eu vou alterar a efetividade do tratamento. Então, não é só a questão de afastar da questão do álcool, é a questão também de como que eu vou manusear isso em residência, esses fármacos em residência, para garantir, por isso que a gente fala da efetividade, né, do tratamento. Muito bem. Péricles, fique à vontade. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo aí, o áudio? Perfeito. Tá perfeito. Muito prazer, Rose. É um prazer, meu nome é Péricles. Sou Péricles Zimmermann, da epistemologia. É o seguinte, eu tenho um monte de perguntas aqui do pessoal aí da internet, dos seguidores, e algumas já são... Que medo! Algumas já são Não, batidas. Mas a gente vai... Não, mas se eu conseguir responder tudo, o Rubens me manda por e-mail, eu faço questão de responder uma por e-mail, viu? Não, é tranquilo. O Rubens falou ali, né, com outras palavras, mas o pessoal na internet, eu vou utilizar o vocabulário deles mesmo, mas a ideia deles é o seguinte, usar medicamento, a pergunta é a seguinte, usar medicamento é a mesma coisa que trocar uma droga por outra? Essa é a pergunta que me fazem direto lá na internet, e acho que já foi respondido ali, o Rubens pontuou, né, por causa das comorbidades, né? Mas a ideia mas eu posso fazer uma observação interessante, até que o Rubens trouxe essa questão, como que eu vou, né, trocar uma substância que pode causar dependência por outra, né? É que a gente tem que pensar assim, como que eu vou tratar a ansiedade que está me fazendo recorrer, por exemplo, ao uso da maconha para diminuir? A gente precisa realmente alterar essa questão do neurotransmissor e a gente precisa de um ansiolítico. E o ansiolítico, ele pertence à classe, né, da tarja preta ali, e que realmente não tem como fugir. Então, às vezes a gente está tratando o sintoma do paciente, aquela questão de base, por exemplo, a ansiedade. Então, eu não tenho como fugir. Mas, se eu fizer um bom acompanhamento, né, eu não vou ter a dependência, porque estou sendo monitorado. Depois de um certo tempo acompanhado, os sintomas eles tendem a regredir e a gente vai retirando o medicamento em doses, a gente fala homeopáticas, que realmente não vai causar essa dependência, né, esse vício. Então, porque ele está sendo monitorado, né? Eu estou tendo um acompanhamento. Acho que a palavra-chave é o acompanhamento aí. Perfeito. Outra questão que tem aqui é a seguinte, existe um medicamento para dependência especificamente que resolva o problema da dependência em si? Essa é uma outra pergunta que me fazem constantemente. Essa é uma busca constante, né, dos cientistas, dos estudiosos, assim, pegar determinada dependência, vício, né, e tratar.
Então, infelizmente, não existe tratamento específico. A gente vai ter que tratar ali os sintomas, né? Então, se eu estou tendo problemas neuromusculares, vômito, ânsia, a própria ansiedade em si, que está atrelada à minha busca por essas substâncias, né? Então, não necessariamente eu vou relacionar fármaco e doença. Então, por isso que eu vou ter que realmente estar ali tratando com o médico, vendo quais os problemas associados e tratando a causa, né? Então, quando a gente tem uma intoxicação, por exemplo, crônica, né? A gente acaba parando ali num posto de saúde. Então, a gente precisa, o médico ele vai tratar com certeza com medicamento EV, então, por exemplo, um haloperidol, para realmente estar diminuindo esses efeitos adversos relacionados ao abuso dessas substâncias. Então, depende muito do diagnóstico, depende muito da substância que eu estou ingerindo, né? Então, não existe um específico, né? Aí, por isso que tem essa dificuldade, realmente, né? Por isso, da importância da gente se conhecer, tratamento psicológico ali, também familiar, para realmente estar tratando essas doenças de base, para não chegar num ponto que eu preciso recorrer a essas substâncias para, né, depois ficar mais difícil de eliminá-las, né? Eu posso fazer mais uma pergunta ainda, Rubens? Pode, Tem um claro. espacinho? Então, aí entra num assunto um pouco polêmico, mas é um pouco delicado aqui, mas é que o pessoal faz muita pergunta sobre aquelas famosas vacinas para dependência que tem em algumas regiões, né? Que as pessoas são levadas para tomar injeções e tudo mais, e eu não sei o conteúdo dessas injeções, o conteúdo farmacológico, né? E também questões relacionadas à ibogaína, por exemplo, se ibogaína é um medicamento, não é um medicamento, né? E eles me fazem muitas perguntas nesse sentido, sabe? Como tem muita clínica hoje, comunidade, utilizando ibogaína, inclusive se compra pela internet comprimidos de ibogaína, então a gente fica na dúvida. Porque parece que tudo que é comprimido é um fármaco, né? Mas me parece que não é bem assim, né? Então, é isso que eu queria entender, se existe, se ibogaína consegue resolver o problema da dependência, se existem essas vacinas, ou se existe ainda um efeito meio placebo, ou pouco estudo científico sobre o tema, entendeu? Porque até mesmo eu não tenho muita informação sobre isso. Pode falar, Rubens. Antes da Rose responder, até para ela pensar na resposta aqui, foi de fato isso, eu também trouxe essa questão da ibogaína, e a gente tem ouvido falar, aqui em Curitiba tem algumas clínicas que têm usado, e tem na literatura dizendo que ela é uma substância alucinógena, né? Ela é o extrato de uma raiz, é natural, é uma planta natural, uma raiz, né? E que estão usando, mas que ela faz parte de um estudo ainda de aprimoramento para realmente saber se ela tem efeito dentro do tratamento da dependência. Eu tenho ouvido alguns relatos, tanto positivo como negativo. Funcionou por um determinado tempo e depois voltou ao que era, ou voltou até com um desejo maior para a droga. A mesma coisa de outras substâncias que são derivados naturais, aí que a gente sabe, vou me restringir aqui a falar sobre qual é a substância, qual é o chá, para não ser aqui levado em questão de achar que eu estou discriminando, e pelo contrário, né, nós estamos aqui para estudar, e esse é o fator principal, né, nós aqui estarmos discutindo isso, pelo contrário, não vamos aqui discriminar nada, nós vamos buscar entender mais sobre o assunto. Mas é importante que a gente discuta isso, né? A ibogaína está sendo utilizada. E uma outra questão, daí depois eu deixo você completar sobre essa questão, né, da ibogaína. Quando você falou de força de vontade, eu me lembrei que alguns médicos prescrevem medicações estabilizadoras de humor. Ela serviria para ajudar nessa força de vontade, uma pessoa assim que usa droga porque perdeu a esperança na vida, está deprimida, e de repente ela precisa melhorar
esse equilíbrio, Uhum. né, do humor, ou uma pessoa muito deprimida ou muito agitada, né, com hiperatividade também, tem muitos casos Sim. e relatos de pessoas com hiperatividade, e aí é medicado com estabilizador, medicação estabilizadora de humor. Né? Você citou muitas medicações que são utilizadas na clínica da dependência, mas muito relacionado à comorbidade, né? Para fissura, para depressão, para ansiedade, para agitação, aquela pessoa que chega, usuário de crack, né? Antes de internar, passa pelo médico, pelo clínico ou mesmo pelo psiquiatra, e ele prescreve uma medicação dessa que você receitou. Alguns dos dependentes, já por uso contínuo, vem com uma seguinte informação, e eu quero saber de você se isso é verdade. É mito ou é verdade, né? Sobre as medicações que, para transtornos mentais e para dependência química, se ela traz disfunções sexuais. Porque esse é o grande medo dos homens. Quando eles estão em grupo, ele fala assim, eu não tomo essa medicação porque me deixa broxa. Eu estou sendo bem transparente aqui hoje. Eu vi Sim, na bula de alguma, eu acho que de Fusferan aqui, que você falou, que não causa... sim. Então, assim, queria que você desse um apanhado para nós aqui, né, nessa Sim, conversa, sim, né? Fique bem à vontade. sim, sim. Sim, são pontos bem importantes que vocês trouxeram, acho que é bem importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. O primeiro questionamento, né? A questão aí dessas novas substâncias que estão sendo utilizadas. Isso é bem recorrente também na nossa prática clínica. Muitos pacientes chegam e falam: Ah, Farma, eu estava usando esse medicamento, mas eu parei e porque lá na minha comunidade o meu vizinho falou que um chá novo que está lançado no mercado, na internet, ele é milagroso, né? Ele faz milagre, está tendo efetividade porque o meu vizinho usou, foi bom. Então a gente precisa realmente tomar cuidado com essas questões de novidade. A gente precisa trabalhar com saúde baseada em evidência. Então, será que realmente esses medicamentos estão, né, baseados no órgão FDA, que é o órgão que regulamenta a questão da medicação? Então, assim, muitas vezes a gente escuta muito o paciente e não é que a gente vai falar assim, oh, não, você não pode usar. A gente fala assim, se aquela substância realmente você acha que está fazendo efeito e está sendo importante o acompanhamento, ok, né? Claro que vão existir fármacos novos a todo momento, vão lançar a tentativa de correr atrás de uma cura, ela é sempre bem procurada, né? Mas, mediante até do que foi exposto hoje na live, mediante a tudo que a gente falou, não adianta ter um medicamento que ali naquele momento vai me trazer. A gente está pensando, vai ser um milagre se eu não estou tratando um problema social, um problema psicológico, então também não vai adiantar, né? Porque como que eu vou curar, por exemplo, um paciente que está com uma depressão crônica, com uma substância que se eu não estou tratando também essa questão social e psicológica, o problema familiar que envolve. Então, o que que acontece? A gente pode tratar ali momentaneamente como uma cura milagrosa, mas de repente esse indivíduo vai para o ambiente familiar e aquela situação ela se mantém, ela não é trabalhada no laço familiar, ele vai fazer novamente uma recaída desses neurotransmissores e vai voltar tudo normal. Então, assim, a gente tem que pensar, por isso que eu até trouxe muito essa questão de as comorbidades associadas à doença de base, porque eu preciso realmente enxergar isso, enxergar que eu posso, de repente, estar com algum problema dentro da minha residência, dentro do meu laço familiar, que eu não estou conseguindo trabalhar e que vai fazer a repetição dessa queda desses neurotransmissores, eu vou cada vez mais me recorrendo a substâncias que vão me trazer aquele milagre, entre aspas, momentâneo, mas que a gente sabe que a longo prazo vai trazer mais prejuízo do que benefício, né? Então, assim, é plausível novos fármacos? É, mas eu preciso saber da evidência. Qual é a evidência? Ele está sendo realmente recomendado pelas associações da psiquiatria? Ele está realmente sendo recomendado por médicos, né? Então, tem que ver toda essa questão. Sobre a questão da segunda, da força de vontade, que às vezes a gente
pensa assim, mas é só a questão ali da ansiedade, né? De repente, não, eu tenho outros. A gente fala que tem que tratar outros fatores, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma fraqueza, por exemplo, né? Eu posso me recorrer a medicamentos paralelos a essa terapia, né? Uma vitamina, né? Que pode também estar contribuindo nessa relação. E por isso que a gente fala que o atendimento ele precisa ser individualizado, porque a gente precisa escutar qual é o medo do paciente. Né? Por exemplo, a mulher, ela tem muito medo de tomar medicamentos tarja preta por questão de, né, de engordar. Né? Então, eu preciso escutar, eu preciso ver, então, quais são as outras formas, outras abordagens que eu vou estar contribuindo, né, explicando o benefício que ela vai estar alcançando, né, mesmo mediante o uso do medicamento, mas o que a gente pode estar trabalhando, então, em conjunto para minimizar esse efeito, né? E essa questão de bula, Rubens, é muito, assim, a gente tem que tomar um cuidado na leitura da bula, né? Porque todas as reações adversas que estão prescritos ali, não necessariamente a gente vai ter, né? Porque a bula, ela é um geral. Então, isso a gente fala muito para os pacientes. Então, não se assustem, né? Tá ali na bula, eu li que vai acontecer isso. Às vezes, não. Às vezes, dependendo da genética do paciente, você pode não apresentar esse efeito. Por exemplo, a simvastatina, né? A simvastatina é um fármaco que tem um efeito colateral de alguns rabdomiólise, né? Alguns pacientes relatam umas dores musculares fortes, né? Tanto é que a gente tem que trocar por outro fármaco. Mas não são todos, né? O enalapril, por exemplo, que é um medicamento que a gente conhece para pressão. Alguns pacientes vão apresentar tosse como uma reação adversa e outros pacientes não. Então, eu preciso individualizar. Por isso que a gente tem que procurar um profissional, entender o medicamento que eu vou usar, questionar. A gente sempre fala para os pacientes, questionem a tua farmacoterapia que você está usando, para o teu prescritor, para aquele profissional que está te acompanhando. Veja as reações adversas, você tem que ter o conhecimento, mas você tem que aprender a saber a monitorar, será que eu vou desenvolver isso ou não? Qual que é a probabilidade de desenvolver esse efeito colateral? Mas sempre de olho no principal efeito, né? Então, qual é o benefício que eu vou tirar desse medicamento? Ele vai resolver um pouco o meu problema? Vai resolver totalmente o meu problema? Então, essa conversa com os profissionais de saúde que a gente fala que é muito importante, sabe? Mas é importante também as pessoas relatarem essas dificuldades e essas dúvidas. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Eu estou na presença de uma mulher, eu tenho vergonha de falar sobre isso. Então, às vezes eu não comento. Por exemplo, muitos pacientes relatam assim, não relatam para o médico por questão de vergonha e acabam relatando para a gente porque acho que se sentem mais com uma certa afinidade com o farmacêutico clínico, né? Eu não tenho dinheiro para comprar esse medicamento que o médico prescreveu. Como que eu falo? O que que eu faço? É muito caro, eu acabei de pesquisar na internet e ele me prescreveu um medicamento de R$300. Eu não tenho condição de comprar, né? Daí a gente fala, mas você comentou isso com o médico? Eu fiquei com vergonha. Né? Será que a gente não pode perguntar para ele se a gente pode substituir por um outro? Né? Então, a gente vai trabalhar isso, a gente vai conversar com o médico, a gente vai repassar essa informação que a gente recebeu do paciente. Olha, doutor, como já aconteceu no atendimento que a gente fez foi no mês retrasado, um paciente relatou, olha, eu não tenho condição de comprar esse medicamento, eu quero saber o que eu posso substituir. O farmacêutico foi até o médico, conversou, e a gente chegou no fármaco em comum, e a gente orientou a troca do paciente na orientação de alta. Então, foi feita a troca e foi feito atendido o desejo do paciente. Ele vai ter a mesma efetividade, né, daquilo que ele precisa, mas, porém, com fármaco que cabe na realidade dele. E isso a gente pode também passar na questão dos efeitos colaterais. Eu preciso saber dos efeitos colaterais desses fármacos, né? O paciente precisa conhecer, eu sempre falo para os pacientes, você precisa saber o que você está ingerindo. Né? Você precisa saber do efeito das reações adversas e como contornar essas reações adversas, né? Então, bem pertinente essas perguntas. Eu não sei se eu deixei passar alguma. Foi bastante, né? Não, tranquilo, não, mas é importante isso, até porque, olha só, muitos casos de tratamento, né, dos internos,
quando eles estão já há um mês fazendo o tratamento, estão já fora do risco, entre aspas, né, de uma síndrome de abstinência, estão fazendo uso, em alguns casos, por exemplo, topiramato, que é para uso de cocaína, crack, são medicações mais fortes. No início, eles costumam tomar uma dosagem um pouco maior, né, uma quantidade maior, até para diminuir a fissura, a ansiedade, né, aquele momento de querer fugir para usar a droga. É isso que é importante que a família também entenda, e é por isso que é importante um profissional estar informando por que ele está usando tal medicação, por que ele está meio dormindo, às vezes, em alguma reunião, e que acontece com uma certa frequência. No começo do tratamento, naquelas primeiras 2 semanas, ele costuma ficar meio grogue, meio sonolento na reunião, por causa do efeito da medicação. E acredito que esses efeitos medicamentosos cause alguma reação no organismo, e uma delas pode ser essa libido que baixa, né, esse desejo sexual que dá uma baixada, porque eles saem dessa fase e eles começam a se alimentar muito, começam a comer muito, compulsivamente, chocolate, doce e comida. Segundo lugar, quando saem de alta, né, ou quando saem do tratamento, eles saem com desejo sexual muito aguçado. Então, muitos deles vão para a área, porque agora eu não estou usando droga, mas eu estou, né, depositando ou descarregando minha energia em outra área, né? Por isso que a gente recomenda atividade física, correr, etc. Mas é importante deixar bem claro isso, mas não quero encher e nem fazer pergunta para você. Por favor. Não, imagina. Tem uma última pergunta aqui, muito bem pontuada aqui pela farmacêutica Larissa Savoy SF. Ela perguntou assim se tem alguma dica para dar para os familiares, porque quando chega alguém no hospital com aquelas caixinhas de medicamentos de segunda, terça, quarta, quinta, e diz, aí os médicos perguntam se o paciente, se o dependente ali que está ganhando convulsão ou está numa síndrome gravíssima, no estado de abstinência ali, eles perguntam se toma algum medicamento, eles apresentam aquela caixa de segunda a segunda. E aí a Larissa está perguntando, a Larissa Savoy SF está perguntando se tem alguma dica aí para os familiares para levarem a caixa do medicamento, o nome do medicamento, e não aquela caixinha, né? Sim. Esse trabalho até é um trabalho bem interessante que os farmacêuticos clínicos realizam dentro do ambiente hospitalar, né? Que é um termo que a gente fala de reconciliação medicamentosa. Quando o paciente, infelizmente não são todos os hospitais ainda que tem o farmacêutico clínico, mas hoje já é uma tendência e está crescendo muito. Em São Paulo já é bem evidente, que no Paraná a gente tem muitos hospitais que já estão utilizando o farmacêutico clínico e estão vendo muito benefício, principalmente nessa questão, né? Porque muitas vezes os familiares, eles até levam, mas às vezes eles não sabem também, não desconhecem o que o paciente estava usando, né? Por isso que a gente fala a importância da família. É bem isso, eles chegam com uma sacolinha com os medicamentos, os registros nas caixas, né? E toma. Esse que o paciente faz em casa. Então, a gente vai como farmacêutico clínico, conversa com o familiar, conversa com o paciente. Muitos pacientes sabem até de cabeça como que faziam o medicamento, porém, por falta de entendimento da farmacoterapia, acabam usando de forma errada. Então, o que a gente sugere, que a gente faz até em orientação de alta? A gente faz um calendário posológico, e esses calendários posológicos vocês encontram na internet facilmente, né? Que a gente faz ali uma montagem como se fosse uma planilha. Uma planilha, é importante a família também fazer isso com seus familiares, faz uma planilha lá, e se não achar, você pode fazer no Word, no Excel também. Coloca a relação dos medicamentos que que o seu familiar utiliza, a dose que a concentração, né? Por exemplo, simvastatina, 40 miligramas, escreve ali, né? Pega a última receita que o médico fez, né? Atualiza ali em cima dessa planilha. Então ele pediu para tomar antes de dormir. Quantos comprimidos? Aí você pega a linha, coloca lá 1 comprimido antes de dormir. Faz a relação,
vai colocando na tabela e você vai ter um mapa farmacológico, que a gente chama, né? Um calendário farmacológico. Esse calendário farmacológico, a gente orienta que todo paciente é como se fosse uma identidade. Ele tem que levar, inclusive, na carteira, na bolsa. Vou no hospital, fazer um internamento, vou numa consulta, tem que levar esse calendário. Para quê? Porque muitas vezes os pacientes têm vários atendimentos, né? Vários médicos acompanhando. E eles cada um faz uma indicação, e às vezes o próprio médico pode estar indicando algum medicamento que o outro médico já indicou. E às vezes o paciente não se atenta e faz o uso dos dois, faz um rebaixamento, inclusive pode ter até risco de queda na residência, né? Que é bem importante. Então, a gente orienta a fazer esse mapa, esse calendário farmacológico, inclusive com fármacos que são relacionados ao tratamento, né, para dependência, e que esse calendário, a gente orienta também tirar cópias, entregar para os familiares também, terem em mãos, colocar na geladeira, colocar na cabeceira, para que todo mundo tenha essa evidência do que o meu parente está fazendo de uso de fármaco. Todos precisam saber, né? E quando eu vou numa consulta e vou no hospital, eu levo junto. Isso vai facilitar, por exemplo, a visualização por diversos médicos, né, diferentes que estão me dando algum tipo de tratamento, né? E eu vou conseguir realmente ter uma melhor efetividade. Então, você pode pegar esses calendários, tem vários modelos na internet. Hoje tem muitos farmacêuticos clínicos trabalhando em farmácia de dispensação também, não só em hospital, que podem estar me colaborando na montagem desses calendários. Então, é importante você ter uma visão do teu calendário como um todo. Você olha aquele mapa, você sabe se toma antes do café, se é em jejum, se é à noite. Por exemplo, aquele paciente que infartou várias vezes, né? Ele falou, se eu tivesse esse calendário, né, talvez, e alguém tivesse me orientado de forma adequada, né, que essa relação de 12 em 12, de 8 em 8 horas, talvez hoje eu não estaria colocando mais um stand, né? Então, você vê o quanto a falta de conhecimento sobre a farmacoterapia, ela está muito necessário hoje em dia na sociedade. A gente, às vezes, fica muito atrelada só ao diagnóstico, que é doença ali, e a gente esquece de ver o todo, né? Porque eu preciso do medicamento para me tratar. E será que eu estou fazendo de forma certa, né? Não sei se deu para responder, Rubens. Agradeço a resposta, doutora Rosemar Hoffmann, agradeço a oportunidade das perguntas aí, foi um prazer, muito obrigado, e é mais ou menos essas as que eu tinha aqui, tá? Mais ou menos essas que eu tinha aqui, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, é um prazer em te conhecer. Algumas pessoas perguntaram sobre o curso e serão palestras como essa, né? Na verdade, serão palestras, serão aulas. O Péricles é um dos professores, a Rose é a outra professora que vai abordar esse assunto. São vários convidados que nós estamos trazendo aqui, que estão trazendo algumas informações que vão ser tratadas no curso. Então, o curso nós estamos só aguardando ser liberado pela reitoria, pelo Instituto Federal do Paraná, para que a gente possa conseguir fazer esse curso acontecer, tá? Eu agradeço de coração, Rose, a tua participação, o Péricles aí que tem contribuído com a gente também, muito obrigado, vocês estão convidados sempre, né, fazem parte do grupo e sempre que puderem e quiserem, estejam bem à vontade para estar conosco, para contribuir dentro das temáticas aí que a gente tem proposto, tá? Então, para quem não preencheu o formulário de frequência, por favor, até a gente finalizar aqui nosso vídeo, preencham para que a gente possa depois fazer a contabilização dos participantes e da frequência, e a gente quer fazer depois um certificado para todos que participaram. Ok? Então, uma boa noite para vocês, boa noite ao grupo. Sônia, por favor, quer trazer alguma contribuição? A Regina não participou hoje com a gente, também
colaboradora nossa, tutora, que tem ajudado a gente. Ela está trabalhando numa comunidade terapêutica em Mandirituba, e às vezes não tem internet, lá fica ruim, mas ela tem participado. O Ed Carlos, que é da TI, Tecnologia da Informação, tem ajudado muitíssimo a gente na transmissão, também agradeço eles. Sônia? Bom, Rose, muito obrigado, Rose. Eu teria muitas perguntas para fazer, né? Mas aí eu já deixei o Péricles aí e o Rubens, né? Eu estou Manda de por e-mail férias, depois. eu estou de férias aqui acompanhando, muito boa aula, muito obrigado mesmo. Obrigada. E no curso eu vou poder me deliciar e fazer muitas perguntas. Mas eu quero dizer assim, né? Obrigado a todos, né, que participaram e que na próxima terça-feira será o Jean Sanches, né? Ele vai trazer um tema muito importante também, como ser assertivo no tratamento da dependência química em tempos de pandemia. Então, ele Ótimo, vai contribuir bacana. com a gente na próxima terça-feira. Eu só queria fechar assim dizendo como é importante essa busca de conhecimento na questão da medicação, porque temos muitos, né, familiares que não acreditam no tratamento farmacológico, né, e tiram por conta a medicação, aumentam a medicação, diminuem a medicação, e a gente fala da gravidade, mas é exatamente o que o Péricles também colocou aí, o Rubens, na questão de que eu troco uma droga por outra droga e assim por diante. Mas foi espetacular as tuas colocações e os esclarecimentos. Meu muito obrigado. Só para lembrar, Então, Sônia, o Jean é assistente social, fez curso de psicologia, está fazendo mestrado, trabalha com famílias, né? Então, ele também tem um currículo bem apropriado, trabalha com dependência química, né? Então, assim, vai estar ajudando também a gente entender esse processo de ajudar a outros que querem serem ajudados e ajudar pessoas com problemas de álcool e drogas. inclusive, ele será professor também no curso, né, Rubens? Isso. Então, tá bom. Olha que bacana. Gente, muito obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade, né? Eu espero aí ter contribuído. A gente pode realmente, de repente, se o Rubens quiser também montar uma próxima live aí com um foco mais nas perguntas aí que o pessoal vai estar fazendo, porque a gente fez de forma mais generalizada, mas eu acho importante, relevante atender esses questionamentos, porque através desses questionamentos a gente está realmente sendo efetivo como profissional da saúde, né? Então a gente pode contar comigo sempre, Rubens. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ed. Pode interromper. Boa noite. Boa noite.